Sabe aquela manchinha de óleo ou aquele cheiro de gasolina que às vezes a gente percebe vindo de um carro? Pois é, pode parecer só um probleminha mecânico, né? Mas na verdade, isso também é uma infração de trânsito e das mais sérias. Vamos entender direitinho por que a lei pega tão pesado com o derramamento de combustível na via e o que isso significa na prática? Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é Justamente sobre a infração 67930. Ela está lá no artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro e fala de um perigo bem específico: rodar com o veículo derramando na pista o combustível que ele mesmo está usando para funcionar. Olha, a definição na lei é bem clara. A infração acontece se um veículo estiver derramando, lançando ou até arrastando combustível ou lubrificante. Mas o ponto-chave, a parte mais importante mesmo, é essa expressão, que esteja utilizando. Guarda bem essa frase porque ela faz toda a diferença. E a gente já vai ver o porquê. Tá, e aí? O que acontece se a fiscalização pegar? Bom, como isso deixa a pista super escorregadia e perigosa, a legislação não alivia nem um pouco. As punições mostram bem o risco de acidente que um simples vazamento pode causar. Para começar, a infração é considerada gravíssima. É o nível mais alto de perigo que existe no nosso Código de Trânsito, o que já dá uma ideia da seriedade do negócio. E ser gravíssima significa o quê? 7 pontos direto na carteira. É bastante coisa, né? E esses pontos, somados com outras multas, podem levar até a suspensão da habilitação. E além da pontuação, claro, vem a multa. E como a infração é gravíssima, o valor também acompanha, pesando bastante no bolso. E você acha que acabou? Que nada! O veículo fica retido no local até o problema ser resolvido. Ou seja, não adianta só pagar a multa depois, não. O vazamento tem que ser consertado ali, na hora, para poder seguir viagem. Beleza, mas e na prática, como é que um agente de trânsito faz essa autuação no dia a dia? Vamos ver os detalhes que estão lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. A responsabilidade aqui é sempre do condutor. E um detalhe muito importante: a autuação pode ser feita mesmo sem parar o veículo. É isso mesmo, se um agente vir o rastro do vazamento na pista, ele já pode registrar a infração. E essa fiscalização pode ser feita por qualquer órgão de trânsito, seja municipal, estadual ou rodoviário. E para não deixar nenhuma dúvida, o próprio manual dá aquele exemplo clássico super direto. Pensa num carro com um furo no tanque de combustível, deixando aquele rastro pela rua. Pronto, esse é o cenário perfeito que se encaixa nessa autuação. Agora, vamos para o ponto que talvez seja o mais importante de todos, aquele que evita muita confusão. Existem outras situações bem parecidas, mas que não são essa infração. O segredo para saber diferenciar está na origem do vazamento. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. A nossa infração, a 67930, só vale para o combustível que o veículo está usando para se mover. Agora, se um caminhão-tanque vaza o combustível que ele está transportando como carga, aí a história é outra, a infração é diferente. O mesmo vale para uma carga sendo arrastada ou qualquer outro objeto que caia na pista. A origem do que está sendo derramado é o que define tudo. Essa distinção é fundamental. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos só entender rapidinho o que a lei quer dizer com cada uma daquelas palavras: derramar, lançar e arrastar. Cada uma descreve uma situação diferente. Derramar é exatamente o que a gente pensa. É deixar escorrer um líquido, como num vazamento contínuo de um tanque ou de uma mangueira que furou. Agora, lançar já é uma ação um pouco mais ativa, digamos assim. É quando algo é arremessado, jogado para fora, talvez por uma falha de pressão no sistema do motor que ejeta o líquido. E por fim, arrastar. Isso geralmente acontece quando uma parte do veículo que tem óleo ou lubrificante, tipo o cárter do motor, quebra e fica raspando no asfalto, aí o óleo vai vazando por ali. No fim das contas, a mensagem principal é esta: a lei não é só burocracia. Ela serve como um lembrete bem claro de que a manutenção do nosso veículo e a segurança de todo mundo na via são responsabilidades de quem dirige. Um carro bem cuidado é um carro que protege a todos. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem direta, uma reflexão. A manutenção do veículo está mesmo em dia? É bom lembrar que prevenir não só evita multas, mas o mais importante de tudo, evita acidentes. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais.